Primeiramente, eu queria dizer que essa apresentação ela tem um intuito de mostrar um pouco da experiência que eu tive na SEMA, como supervisor de resíduos sólidos. Então, ela vai ser baseada mais ou menos no que a gente tem de informação e do que eu pude proporcionar a alguns municípios com esse tipo de informação. A gente sabe que a questão de resíduos sólidos ela é enorme, né? São vários pontos que a gente tem que abordar, mas o intuito é fazer assim, uma roda de conversa mesmo. Claro que a gente tem um slide, né? Tem um pequeno roteirozinho, mas assim, sintam-se à vontade de levantar a mãozinha, de falar a qualquer momento, né? Que a gente vai respeitar, assim, a opinião de todos. Aqui a gente não está para julgar ninguém, a gente está apenas colocando as informações que a gente tem, que outras pessoas também podem ter, né? E a gente está nesse intuito de ter uma conversa, até porque aqui, como o Josei, ele já tem uma experiência no município, o Saulo também já tem uma experiência no município. Eu atualmente fui desligado na SEMA ontem. Eu tive uma nova oportunidade, né, aqui na cidade de São Luís, e vou estar atrelado ao comitê gestor, né, através da SLEA. Então, vai ser um novo desafio que a gente vai enfrentar, mas eu tenho certeza que vocês vão poder me ajudar muito. Assim como encontrei pessoas como a Rayane, lá na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que me ajudou bastante. Ela é uma pessoa que chegou lá na secretaria e tomou de conta dessa situação da gestão de resíduos, e hoje a gente já tem, assim, alguns resultados, e a gente vai comentando ao longo da apresentação. Fazer um apanhado geral, né, sobre essa gestão de resíduos sólidos. Então, a gente começa falando da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, que ele é um instrumento que tem por finalidade gerir de forma completa as etapas de geração, coleta e disposição final dos resíduos, abrangendo todas as questões relacionadas a esse processo que está envolvido, que são os aspectos sociais, aspectos técnicos, aspectos políticos, administrativos, entre outros. O termo gestão integrada, ele vem abordar justamente todos esses aspectos que estão envolvidos na questão dos resíduos sólidos urbanos. A gente tem aspecto social, aspecto técnico, político, administrativo, não é simplesmente a destinação final do resíduo. Quando a gente tem a questão técnica envolvida, como eu posso dizer, a questão técnica, ela que vai nortear, né, as decisões do político, vai nortear as decisões administrativas, e essa decisão técnica vai trazer vários tipos de aspectos sociais. É importante a gente falar a respeito dessa gestão integrada, porque assim, a gente pode fazer uma gestão de resíduo sem ser integrada. A gente pode fazer uma gestão de resíduo, resolver um problema de resíduo, mas não levar em consideração aspectos sociais. E por que eu digo isso? Porque na política nacional, que a gente vai abordar mais à frente, tem vários artigos, né, falando sobre esse aspecto social, que envolve justamente os catadores. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, quando a gente vai planejar qualquer tipo de iniciativa, de estratégia municipal, estadual ou até nacional, a gente tem que levar em consideração esse aspecto social que é a questão dos catadores, né? E essa problemática dos resíduos, ela não afeta só o meio ambiente, ela também afeta a sociedade e também a economia, né? Tá tudo ligado. As cidades têm se tornado cada vez mais um centro de consumo de matérias-primas, de alimento e de energia. E o crescente consumo acarreta o aumento da produção de lixo. Aqui a gente está fazendo uma breve introdução sobre os aspectos relacionados aos resíduos. Aqui a gente tem algumas informações, alguns dados sobre a produção e o crescimento populacional de resíduos. E quanto mais gente a gente tiver
a maior população, né, maior vai ser nossa geração de resíduos. É uma coisa que está relacionada à outra. Aqui a gente vai falar um pouco da Política Nacional de Resíduos, né, um histórico. Ela foi sancionada em 2 de agosto de 2010. Nós estamos em 2021, né? Sendo considerada um importante marco regulatório pelos principais ambientalistas brasileiros. A lei tornou obrigatório ações voltadas para o uso, para o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Determinou e estabeleceu prazos para que os municípios brasileiros se adequassem às medidas instituídas pela lei, para poderem ter acesso a recursos financeiros da União para o setor de resíduos sólidos. Esse prazo que já foi prorrogado, acabou que teve que ter um novo marco do saneamento para dar mais um novo prazo, né? Isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Atualmente é exigido dos municípios não apenas o encerramento dos lixões, incluindo aterros controlados, pois tecnicamente devem ser considerados lixões, que é aquela coisa, o lixão está lá, ele existe, aí vem a questão da remediação desse lixão, né? Aí vai sendo feito aterro controlado. Anteontem, né, eu pude ter uma conversa com o Pedro Aurélio e eu fiquei feliz em saber, né, que eles estão, a agência metropolitana, ela está tomando iniciativas, né, para encerramento de 7 lixões, encerramento ou remediação, né, de 7 lixões que englobam a região metropolitana. Isso é um ótimo sinal. E a agência metropolitana, né, ela já ela confeccionou, né, um plano de gerenciamento de resíduos para esses municípios que compõem a agência, e também agora ela está juntando esforços para fazer o encerramento desses lixões. E aí o Pedro ele me procurou, né, para a gente verificar o que seria preciso no aspecto de licenciamento, né? Orientei ele como ele pode fazer para eles fazerem tudo conforme a legislação ambiental obriga. Cabe registrar, né, o sentido de preservar e dignificar a atividade do catador de material reciclável, garantindo que possam permanecer realizando a mesma atividade, porém organizados coletivamente e com segurança e dignidade. Né? Esse trecho bem aqui é justamente aquela questão do aspecto social, né, que a gente acabou de falar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é definida por um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações, adotados pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com estados, Distrito Federal, município ou particulares, né, com vista à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Segundo o disposto no artigo 3º da Lei 2.305, né, ele define aqui gestão integrada, né? É um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões, a gente vai entrar naquele novo, aquele política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável, né? O que isso vai impactar? Isso vai impactar na hora da decisão técnica. A gente não pode só tomar uma decisão técnica de resolver o problema de resíduos sólidos. A gente tem a obrigação de tomar uma decisão técnica, mas que contemple toda essa gestão integrada. Os principais objetivos da lei são a não geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos, destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos, diminuição do uso dos recursos naturais, intensificação de ações de educação ambiental, que esse eu julgo um dos fatores mais importantes, aumento da reciclagem no país, promoção da inclusão social, geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis. Entre os principais instrumentos, a gente pode elencar os planos de resíduos sólidos, inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos. Nós temos o SINIR, né, que é uma ferramenta excelente para a gente obter dados, né, como atualmente o Ministério lançou uma portaria, né, falando sobre o SINIR, né, onde lá eles agora contemplam
o MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduos. A gente vai falar um pouco mais à frente. Coleta seletiva, sistema de logística reversa, responsabilidade compartilhada, incentiva a cooperação de catadores, monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária, cooperação técnica e financeira entre os setores públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao setor de resíduos sólidos. E, por último, educação ambiental. Antes de chegar aqui no marco do saneamento, eu vou abaixar aqui um pouco a apresentação, tirar aqui um pouco, e vou pedir para o meu amigo Joseir relatar um pouco como é que foi no município de Arari a sistematização que ele deu para a questão de resíduos sólidos urbanos. Como é que acontece? E se você ele puder falar um pouco aí para a gente como é que está acontecendo lá no município dele essa questão da gestão de resíduos. Boa noite, beleza? Beleza. Rayane, um abraço. Como a gente, quando começa a olhar a lei, né, já começa a dar medo em ler a lei, quanto mais aplicar a 12.305. E foi esse, né, esse é um dos grandes gargalos. Encontrar parceria dos próprios catadores que viviam na época do lixão de Arari. Para ele, com o pouco conhecimento que tinha, não interessava essa política para ele. E isso fez a gente repensar de como trabalhar essa política, de como realmente implantar essa política, que pudesse agregar tudo. E daí passamos a observar algumas iniciativas privadas que tiveram, ainda tem, umas por lado ferrosas, outras pela parte de litro, outra pela parte de plástico, e aí uma empresa ligada, uma instituição ligada a uma empresa de contabilidade, pela sensibilidade do proprietário, o Isidório, o professor Isidório, que é o proprietário dessa empresa, começou a fazer um trabalho para dar dignidade realmente social a um grupo de pessoas que eram desempregadas, a trabalhar com ele. Começou com 2 pessoas, depois passou para 3, e nós começamos a estimulá-lo com o que podia, na época, apoiando da forma que podia. E passamos 2 anos observando isso. Isso, quer dizer, essa reunião com os catadores do lixão aconteceu em 2012. Quer dizer, em 2017, 2016, que começou a existir a ecoambiental. Em 2019, o município começou realmente a promover as parcerias. Em 2020, que realmente o município comprou, a gente conseguiu concluir em que era uma forma de fazer uma PPP. E nesse momento, né, estávamos também aprovando o nosso PMSB, né, e o nosso PMSB justamente contemplava essa parceria público-privada. Bom, com essa parceria, nós podemos realmente ter condições de gestão, que é o grande gargalo hoje dos municípios, com as associações de catadores. Poder de gestão, esse que é a questão. Justamente a sistemática, não só da coleta, mas da destinação desses resíduos. E o que fazer realmente com o lixo. Então, a gente começou a propor para o prefeito, né, uma sistemática de uma PPP, onde transportava a gestão e responsabilidade para essa empresa, né, e o município se preocuparia apenas com o que é lixo. Né? De fato, assim foi que fez. O prefeito realmente, como contrapartida da DECO, vimos a sessão de uso 4 anos, prorrogável por mais 4, depois por mais 4, essa empresa, o pão que é do município, máquinas e equipamento, colocamos também a internet no local, quer dizer, equipamos todo o galpão, separamos tudo, fizemos um projeto, entregamos o projeto pronto para a ecoambiental. E assim é a política deles, trabalhar com resíduos. Bom, qual é a responsabilidade social dessa empresa? Além de estar colaborando com a coleta do resíduo, diminuindo esse impacto no nosso município, justamente trazer para dentro da ecoambiental aqueles catadores que ainda estavam no lixão. E assim fizemos. Identificamos, a Iane participou das reuniões de implantação online também, no ano passado, a partir de março, começou essa reunião, a Iane estava
grupo, e como chegar a esses catadores e trazer esses catadores para dentro do ecoponto. Assim foi feito. Então, eu acredito que com esse modelo, nós conseguimos resolver o problema da coleta seletiva no município. Ainda está em fase primária, e nós estamos muito longe ainda de chegar realmente a um estado de segurança, mas está começando. O atual secretário também está envolvido na política, a gente está junto, conversando com eles, estamos dialogando e junto, trabalhando para que essa política amplie. O prefeito atual também está se comprometendo, e isso é importante, porque se não houver o comprometimento do gestor, ou dos gestores, não vai para frente, porque é um trabalho árduo, e aí como vai? A própria educação ambiental vai ser um grande trabalho. Então, está dando certo, não é que deu certo, não, está dando certo, nós vamos trabalhar muito ainda, temos muito trabalho pela frente, e aí partir realmente um plano integrado, que é o nosso maior sonho. O Saulo está aqui na reunião, ouvi o nome do Saulo aqui, um abraço, meu amigo Saulo, e a gente está trabalhando realmente num plano integrado, a gente vai começar a abrir o sistema dele, como possa visitar os demais municípios, abrir um diálogo com os demais gestores, os demais municípios circunvizinhos, para que a gente possa realmente fazer um plano integrado. E aí possa construir o nosso próprio aterro sanitário. Porque hoje nós não encerramos o lixão. A transposição de todo o nosso lixo hoje está indo para Titara. Nós temos um contrato com o aterro de Titara, onde não colocamos mais lixo no chão. Nosso lixo sai direto quando dois para uma caça transportadora. E isso é bom. Ano passado, para começar a planejar a recreação da degradada, esse é mais um desafio nosso para dentro do nosso município. Então, o que o José ele colocou, eu estava falando tanto aqui de gestão integrada, frisando tanto, e acabou que, no caso de Arari, não é que não aconteceu a gestão integrada, ela aconteceu, só que de uma forma diferente. Lá, ele tem uma empresa que, junto com o município, promove essa questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Então, lá, o que eles fizeram? Utilizaram essa empresa como um movimento, como forma de capitalizar aquele resíduo que realmente tem valor, promoveu a educação ambiental para os munícipes, para acostumar a sociedade a lidar com esse novo órgão, novo empreendimento dentro da cidade, e as coisas lá estão acontecendo. Diga lá, José. Eu só quando você falou em educação ambiental, e você é testemunha viva desse processo, a Rayane também, né? Não se fez, nós não chegamos plano para cima da sociedade. Na verdade, nós preparamos junto com a sociedade um caminho a se chegar. Você já participou de algumas conferências, a Rayane participou também de uma semana de meio ambiente conosco. Nas últimas 5 semanas municipais de meio ambiente que nós fazemos aqui, fazíamos em novembro, nas últimas 5, o tema foi resíduo. E trabalhamos 3 anos numa parceria muito forte com a Secretaria da Educação, com as políticas sobre resíduo para criança de 5 a 14 anos. Isso fez com que a sociedade, durante 3, 4 anos, se preparasse para chegar nessa política. Porque senão é que não dava certo. Esse é um processo muito complexo. É exatamente isso. E eu faço questão de enfatizar a questão da educação ambiental, porque é uma responsabilidade, todos nós temos, né, uma responsabilidade que o poder municipal tem, o poder estadual tem, o poder federal tem, os munícipes têm, então, os grandes geradores, os pequenos geradores, então é uma responsabilidade compartilhada, né, e essa gestão, né, lá em Arari, né, graças a Deus, está dando certo, vai dar mais certo ainda, e enfatizar, né, que não foi preciso fazer o aterro, por enquanto, não foi preciso fazer o aterro para conseguir evoluir na questão, né, do gerenciamento do resíduo sólido, né? O aterro é aquele plus,
né? E o aterro, ele também não é a cereja do bolo, né? A cereja do bolo é quando a gente consegue levar o mínimo de resíduo para o aterro. Essa que é a cereja do bolo. Então, vamos lá, vamos. Eu queria também que o Saulo, se ele pudesse também falar um pouco da região dele, como é que está a situação, como ele tem trabalhado, pelo que eu tenho escutado, ele tem desenvolvido associações. Olá, boa noite. Aqui a gente tem buscado, né, trazer essa participação social, porque nós acreditamos que se não tiver essa base pronta, nenhum trabalho ele consegue ser execuível. Nós começamos em 2017 a articular a criação de uma cooperativa de catadores, porém ela não conseguiu ter sustentabilidade. E com isso ela já nem iniciou de fato os trabalhos, né? A gente começou toda uma capacitação, treinamento, a forma como empreender com resíduos sólidos e tudo, mas como se tratava de uma instituição que vinha trabalhando com pessoas que estavam passando por um processo de reabilitação de dependência química, acabou que outros problemas, né, até fisiológicos, interferissem na dinâmica do trabalho. Porém, no meio dessa dificuldade, surgiu a intenção da gente começar a trabalhar com o pessoal aí de Arari também, com o empresário, o Isidório, que ele já tinha mostrado interesse aqui na nossa região, e nós começamos a discutir isso com as comunidades, e fizemos um seminário, nesse seminário falando a respeito de resíduos sólidos, não só no município, mas também aqui na região, e convidamos outros municípios e trouxemos lideranças de cooperativa, de associação e setor privado, né, além do setor público. E hoje nós estamos conseguindo desenhar um planejamento estratégico para uma associação de catadores, porque hoje já tem um empresário aqui em Santa Helena que está fazendo isso, só que de forma ainda não profissionalizada, digamos assim, e numa estrutura ainda inadequada. Então, nós estamos já preparando um local, que esse local tem todas as baias, os locais para poder colocar cada tipo de material, e o nosso próximo passo é designar uma caçamba, que é um caminhão basculante aberto, para poder fazer a coleta seletiva. A gente quer começar pelas principais avenidas, nos dias de quarta-feira, para recolher esse material reciclado. Além do plano de mobilização social para trabalhar com as escolas, por mais que estejam em serviço remoto, mas eles têm que entregar as atividades nas escolas, então já pode levar os resíduos, com as igrejas, com clubes de reggae, clubes de festa, entidades filantrópicas e tudo que tem aqui para poder trazer essa parte da conscientização das pessoas a entender isso. E nós estamos já buscando implementar isso de fato, né? Agora é aguardar um pouco, né? Porque é um arranjo que demora um certo tempo, ainda mais por conta desses contratempos que nós tivemos, mas a gente está conseguindo, porque lembrando que a gente não tem recurso, e a gente está conseguindo designar um caminhão para esse serviço, porque nós recebemos um caminhão compactador. Então, esse caminhão compactador supriu muito a necessidade das caçambas. Então, para as caçambas não ficarem ociosas, uma vai ser designada para coleta seletiva. Então, assim, essa é a nossa contribuição atualmente aqui no município. É importante, né? Uma passagem muito importante aí do Saulo, quando ele falou da questão social, aquela questão social mesmo envolvida. Porque quando ele diz que
que ele teve problemas com pessoas que tinham dependência química, né? Que seriam aqueles catadores que ele queria constituir a associação e acabar, ele encontrou essa dificuldade por um aspecto social. Então, isso não é só uma questão de meio ambiente, isso é uma questão social também. Daí a gente começa a falar dos catadores, não é assim, é a forma como o poder público vai lidar com essa categoria. Às vezes, são catadores, é uma associação, eles têm esse perfil. Às vezes, não existe o catador, mas sim uma pessoa que está procurando uma sobrevivência naquele local. Está procurando um ambiente onde ele consegue, né, usar o que ele quiser, né, e aí ele consegue tá nesse meio. Né? Então, é interessante isso que o Saulo falou, né? É uma coisa que não acontece só lá no município de Sal, que é Santa Helena, né? Mas acontece, a gente vê várias. A Rayane pode mesmo estar falando aí sobre isso, que isso acontece em vários municípios, essa questão social. Então, quando a gente chega para ajudar um município que precisa de ajuda, né, a gente coloca, né, a gente tem esse outro lado, né? Eu vou aqui por ordem de levantar a mão aqui. A Rifka Campos levantou a mão. Gostaria de falar alguma coisa? Boa noite a todos. Raimundo, vocês estão falando muito sobre a questão de resíduos urbanos, né? E quando você passou a mão a voz para o Josei, ele falou da Tara, né? Que eles estão destinando todo o resíduo deles para lá. E eu queria puxar o assunto um pouco sobre os resíduos da construção civil, que é na área que eu trabalho, né? Justamente porque eu trabalho lá no Porto, na gerência de projetos, todas as vezes que a gente faz um projeto, que a gente vai realizar uma obra lá no Porto, todos os nossos resíduos são destinados, todo resíduo de obra é destinado para a Titara, né? E a gente sabe que obras portuárias são enormes, são tremendas. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que a Titara está conseguindo suprir essa atual demanda de resíduos da construção civil, ou se sugere que deveria ser pensado já, ou até posteriormente, a construção de outra central de tratamento e disposição de resíduos. Bom, no meu ponto de vista, resíduo da construção civil, ele é um resíduo que pode ser altamente reciclado, né? Então, na minha opinião, você destinar resíduo da construção civil para Titara é perder dinheiro, né? Claro que precisa de equipamentos e tecnologia para se fazer esse aproveitamento, né? Não vai pegar e vai fazer qualquer coisa com resíduo, né? Mas assim, no meu ponto de vista, eu acho que é essa que é a destinação correta. Vamos lá, a Rayane levantou a mão aqui. Boa noite a todos. Josei, prazer revê-lo. Neto. Fazendo as considerações, né, acerca do que foi explanado por Josei, por Saulo. Saulo, tudo bem? E falar dessa questão você mencionou do aspecto social. Só que eu vou fazer de trás para frente. Eu vou pegar o comentário de Rafka para falar que, infelizmente, nos falta no Estado investimentos, né, para fazer a reciclagem desse resíduo de construção civil. A gente não tem investimento para isso. A gente não tem empresários aqui, a gente não tem um campo mesmo para que houvesse esse investimento no setor e promovesse a reciclagem dos resíduos da construção civil. E indo para o Titara, de fato, é um desperdício de dinheiro, desperdício de economia circular, porque isso poderia gerar renda e emprego para o Estado como um todo, e, infelizmente, a gente ainda não consegue avançar e dar essa destinação e ter essa abertura de mercado no Estado. Fazendo a consideração de Santa Helena. Eu ia até fazer uma consideração sobre isso, Rayane, porque o Neto falou sobre essa questão
da reciclagem, mas a gente não tem aqui, né, pontos para levar tanto resíduo da construção civil para levar para reciclagem. Então, acaba que a gente fica de mãos atadas aqui, né? Eu acho que o mais próximo que nós vamos ter aqui é no Ceará, se não me falha a memória, senão só teremos mesmo isso para a região sudeste. E aí o custo de você ter hoje vamos trabalhar com a hipótese do caminhão, da carreta, para você encher essa carreta, encher esse veículo, esse transporte, na verdade, para fazer essa destinação para um outro estado, isso acaba sendo um custo muito alto para a empresa, e a gente não tendo indústria aqui, terminar o resíduo aqui da construção civil, ele ser reutilizado, reciclado, reaproveitado, reinserido no mercado, deixa tudo muito caro e a empresa vai preferir, claro, destinar bem aqui no Titara e a gente sofre com esse desperdício. Infelizmente, é nossa realidade do Estado, né? A falta desse incentivo de mercado, nós não temos. A verdade é que nós não temos esse mercado. Aí a questão de Santa Helena, do ponto de vista social, né, a situação dos catadores em situações de vulnerabilidade. Claro que eu estou falando aqui tanto do catador mesmo, quanto daquela pessoa que se aproveita do local, o lixão, para estar tirando dali uma pequena fonte de renda, para estar mantendo um vício, né? Seja álcool, seja drogas, enfim, para manter seu vício. E eles acabam dificultando, eles não querem um processo de associação, de cooperativa, primeiro porque eles identificam logo que será um processo demorado, um processo no qual eles não vão ter outra fonte de renda, pela burocracia que é uma associação, uma cooperativa, eles acabam rejeitando a ideia no primeiro momento. E aí é um trabalho de formiguinha, eu sempre chamo assim, porque você está dentro do lixão, tentando convencer os catadores a sair dessa situação de vulnerabilidade. E aí o Neto já falou uma coisa que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, juntamente com a CETRES, que é a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, viemos, desde 2019, promovendo seminários regionais. O último foi um encontro do seminário estadual, dezembro do ano passado, onde a gente vem mostrando que a questão de resíduos sólidos e catador, na gestão integrada, ela é um aspecto social que envolve não só duas secretarias, né? Nós temos lá crianças vivendo na situação com seus pais. Na maioria dos catadores das figuras são mulheres, então a gente precisa de secretaria de mulher. A maioria não tem o ensino básico, então a gente precisaria de educação, o CRAS. E aí, diante de tudo isso que a gente veio promovendo desde 2019, seminários regionais, tentando mostrar para os municípios, para gestões, tanto municipal quanto para o próprio Estado, é que isso não é uma matéria específica de uma pasta ou de outra, e sim é uma gestão integrada, inclusive das pastas do próprio Estado. A gente precisa somar forças para tentar diminuir esse aspecto social gritante que é a situação dos catadores. E aí eu termino minha consideração falando que, embora a gente não possa denominar, eu vou colocar entre aspas, gestão integrada lá em Arari, porque faltaria esse aspecto de cunho social, que é a figura do catador, mas a situação que Arari deu, a resolução que Arari deu, nos dá hoje como exemplo de solução dos resíduos sólidos, é fenomenal. Ainda que tenha sido poucos catadores, que de fato o lixão dispunha de poucos catadores, eles foram inseridos através de um contrato privado na coleta de limpeza pública urbana. Então, teve sim todo aquele amparo social, aquela sensibilidade de você trazer as figuras. Eu não consigo instituir uma cooperativa, uma associação, porque eu tenho um número pequeno, e aí eu teria um custo muito alto para ter uma cooperativa ou uma associação sem interessados. Então, eu pego os poucos interessados e trago ele para o cuidado do setor privado, através
outra saída que nós temos aqui, poucos municípios utilizam, que são as PPPs, parceria público-privada, e até a gente sempre que conversa com o José, a gente sempre diz que isso é um modelo a ser seguido, porque às vezes a gente tem município que está vislumbrando como eu posso buscar recurso para construir um aterro sanitário, e ele tem tantos outros mecanismos, tantos outros instrumentos, tantos outros passos que ele pode dar para estar desperdiçando, eu diria assim, tanto recurso com o aterro sanitário. Não sou contra aterro sanitário, só que eu acho que numa escala o aterro sanitário fica lá na ponta, lá no final. Se você fizer antes todas as outras etapas, você vai ver que o volume que você produz, um município que tenha que dar destinação para um aterro sanitário, que é aquilo que nós chamamos de rejeito, é muito pequeno. É muito pequeno. E você tem aterros sanitários aí que a vida útil deles é 30, 40, 50 anos. Mas para receber uma quantidade mínima, então, e manter isso por 30, 40, 50 anos, e você sempre mandando só a quantidade de rejeito, assim, é parar para pensar, para a gente ver que etapas anteriores a gente pode encontrar como solução viável, ambientalmente, socialmente, tecnicamente, politicamente, culturalmente, para a questão dos resíduos sólidos. Só essa minha consideração. Boa noite a todos. É só para complementar um pouco a fala da Rayane, porque muito se fala sobre a destinação final do resíduo, mas quando a gente vai tratar sobre o ciclo inicial do resíduo, sobre onde ele começa, sobre o que a gente pode fazer para evitar que ele vá parar no aterro sanitário, quando a gente usa o aterro sanitário como as últimas das últimas opções, a gente vê que a gente entra num círculo de sustentabilidade, de economia circular muito forte, e isso gera economia para o município, e muitas dessas tecnologias, como a reutilização, o repensar o consumo, tantas outras técnicas que a gente tem para fazer, podem nos levar a uma economia muito alta quando a gente fala de gestão de resíduos, e podem elevar o ciclo de vida, o tempo de duração dos aterros sanitários, e principalmente reduzir o tanto de resíduo que vai para o aterro. É basicamente isso, né? O aterro sanitário é aquela né? Última destinação, né? Meu amigo Breno Joca. Boa noite, pessoal. Rayane, que satisfação, Rayane, poder estar aqui também, estar com vocês todos aqui. Inclusive que eu tive o prazer de poder acompanhar, fazer a parte de campo também com o Rayane no ano passado, num trabalho muito bacana lá na região dos Pequenos Lençóis. Uma coisa liga a outra, né? Lançamento de resíduo, tudo mais, o resíduo que não é disposto no local correto, acaba que começou a trazer dano para a fauna. Mas uma coisa que é bem legal, que conecta as fases de todos aqui, é quando você pega dentro da cadeia de resíduos sólidos e você deixa de imaginar só o início, meio e fim de um produto, e você começa a encarar também a parte social. Isso a Rayane vem fazendo, realmente, acompanhei o trabalho do ano passado muito bem, quando você consegue levar essa parte à mente social. Lembra daquele conceito de exclusão ambiental, por exemplo? Você tem realmente comunidades que são totalmente excluídas pelo ambiente que vive ou pelo ambiente que convivem, né? Ou moram, ou trabalham, ou passam boa parte do seu dia. Então, essas pessoas estão desassistidas, né? Dentro do impacto sobre saúde ambiental, são pessoas que estão desassistidas. Dentro de um trabalho de complementação de renda, são pessoas que estão desassistidas. Então, quando você começa a encarar a engrenagem maior do que o que ela realmente você sai daquela parte técnica e você começa a entrar na parte social também, né? E é bem interessante. Nós tivemos o trabalho de novo, vou citar o trabalho do Joel da semana passada, que eu fiquei realmente aqui encantado com o trabalho, onde você fez toda a caracterização técnica para produção de biogás, por exemplo, dentro de um aterro, ou seja, você gera energia nesse processo. E você tem uma série de pessoas, você tem uma série de comunidades que estão desassistidas quando você tem um lixão caracterizado por si e que precisam desse olhar diferenciado. Então, ora, veja, você sai daquele viés só de fluxo, por exemplo, agora falar de investimento,
dentro de um orçamento de Estado, por exemplo, de um dispêndio somente para a parte técnica de elaboração de projetos de aterros sanitários, você começa a entrar numa esfera muito maior, onde você pode também atingir recursos para tirar essas pessoas de zonas fragilizadas, né? Tem toda a aula quando você vai estudar resíduos, você vai se esbarrar com aquele documentário Ilha das Flores. É de 89 o documentário, mas eu recomendo fortemente quem não conhece ainda, quem não assistiu ainda, Ilha das Flores, você consegue achar facilmente no YouTube, e mostra todo o processo de um alimento que não foi consumido e outro não estava dentro dos parâmetros adequados, e aonde ele vai parar dentro da cadeia produtiva, certo? Aí quando você vai acompanhando tudo isso, você vê o desperdício, você vê o transporte inadequado, você vê N coisas, e você chega no final, onde você tem um alimento que é lançado num disposto, em um aterro, numa região antiga de Porto Alegre, lá, e a grande dúvida é se o alimento vai ficar entre um chiqueiro ou abrir a cancela para famílias que moram no entorno poder se alimentar daquilo, é impactante. Aí já engata em outra coisa. Quando a gente fala de educação ambiental, acredito fortemente que a educação ambiental, ela tem tem dois elos muito importantes aqui, que é a conscientização ambiental e percepção ambiental. A educação ambiental só existe com caráter pedagógico, mas você só consegue conscientizar alguém quando você realmente tem um caráter pedagógico para chegar até lá. A percepção é um pouquinho diferente. Eu não consigo explicar para ninguém aqui como é o gosto de uma fruta, até você ir lá e comer essa fruta e falar assim, agora eu entendi como é que é o negócio. Então, quando você começa a pegar a população e também trabalhar com percepção ambiental dentro da pauta de resíduos, fica um pouquinho mais apimentado o assunto ainda. E, mais uma vez, mais uma semana aqui com um diálogo show de bola aqui do pessoal. Eu fico muito satisfeito, estou vendo aqui que está a sala cheia, muito bacana. E parabéns, irmão. Ultimamente, né, tivemos o marco do saneamento, que ele atualiza, né, o marco legal do saneamento básico e moderniza diversos trechos da legislação anterior, conferindo a atribuição à ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para editar normas de regulação para o setor, introduzindo novos conceitos para a prestação de serviço de saneamento básico e promovendo alteração dos prazos para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos fixados pela Política Nacional de Resíduos. O novo marco, ele tem uma passagem aqui do texto que ele diz exatamente isso, que é novos conceitos para a prestação de serviço. Então, ele junta o saneamento básico, a questão de resíduos sólidos, a questão do esgotamento sanitário. Então, ele faz um apanhado geral nessas três frentes, né, e diz como é que pode ser os novos conceitos para a prestação de serviço. Ele não vem modificar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ele vem dar novos conceitos para a prestação desse serviço. O que muda na Política Nacional de Resíduos Sólidos é somente aqueles prazos que já mudaram várias vezes. Então, a gente tem aqui novos prazos para essa questão. E aqui exatamente o trecho em que ele dá esses novos prazos. Aqui a gente tem até 2 de agosto de 2021 para capitais e estados e municípios integrantes da região metropolitana ou região integrada de desenvolvimento, até 2 de agosto de 2022. Então, aí ele vai dando novos prazos de acordo com o tamanho, o porte do município, novos prazos para adequação, para, assim, conseguir implementar um serviço de coleta, de transporte ambientalmente adequado, né, e destinação final, né, ambientalmente adequada. Então, vocês podem estar conferindo isso na legislação. E aqui tem algumas observações. Se no prazo de 1 ano não houver proposição do instrumento de cobrança pelos municípios, isso configurará renúncia de receita nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo caracterizar, inclusive, ato de improbidade administrativa. Queria que os prefeitos, os gestores máximos, pudessem também estar olhando isso de forma bem atenta. Tais prazos não conferem autorização para operação de lixões a céu aberto, que são proibidos e constituem crime ambiental há décadas, mas sim para a adoção de medidas necessárias à disposição final, apenas de rejeitos, o que pressupõe a realização de ações direcionadas
a reutilização, reciclagem e valorização dos resíduos. Aqui é uma matéria que eu peguei no próprio site da ANA, né? A ANA já se movimentando, né? A ANA abre consulta pública sobre normas de referência para contribuir para o fim dos lixões. Então, a ANA já está fazendo esse link, seguindo a legislação do Novo Mar. Então, ela já começa a colocar norma de referência para os municípios, né, poderem agir. Aqui a gente traz aquele esquemazinho onde a gente evidencia que a disposição final ambientalmente adequada, ela fica em último local. A gente primeiro passa por uma não geração, depois por uma redução, depois uma reutilização, a reciclagem, o tratamento desses resíduos e, por fim, né, a disposição final ambientalmente adequada, que pode ser o aterro sanitário. Ou então, essa disposição final ambientalmente adequada pode ser algo que gera energia, que aí já não vira só uma disposição, já vira uma reutilização, um tratamento. Então, é importante, aí é que o nosso slide vem dizendo, né? É importante consignar que o artigo 9, caput da lei 12.305, 2010, estabelece uma regra da ordem de prioridade na gestão, né? Segundo a qual se deve primar, em primeiro lugar, pela não geração de resíduos, seguindo redução, reutilização e reciclagem, depois para o tratamento dos resíduos sólidos e, por fim, a disposição final dos resíduos. Bom, a gente vai dar uma pincelada aqui sobre os planos, né? Os planos, o plano estadual, o plano municipal, o plano regionalizado, eles são um instrumento de planejamento para a gestão e gerenciamento de resíduos, né? Deve-se considerar um cenário de 20 anos, com revisões pelo menos a cada 4 anos. Os planos devem ser elaborados a nível nacional, estadual e municipal, podendo ser também intermunicipais, microrregionais e de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Agora eu vou dar uma pausa na apresentação, novamente, e vou chamar a atenção aqui para a conversa, né, que eu tive com o seu Pedro Aurélio. Infelizmente ele não pôde estar, mas ele me deixou com algumas informações de que a agência metropolitana ela tem atuado nessa questão da regionalização dessa questão de resíduos sólidos. Então, a agência metropolitana tem trabalhado com isso, né, sobre essa regionalização. Mas o que foi mais impressionante quando eu tive encontro com ele essa semana foi ele me explicar, né, sobre um trabalho que ele já tinha feito, que o Saulo até também abordou, sobre a questão, né, dele ter um trabalho confeccionado envolvendo cerca de 90% dos municípios maranhenses. E não os 90% sendo a regionalização total, mas sim, por exemplo, 30 municípios para cá, mais 10 para cá, 20 para cá, dependendo da questão geográfica, de transporte de resíduo, de N fatores. E ele me falou que até tem que atualizar esse estudo. Inclusive, ele disse que esse estudo ele já foi até apresentado, né, apresentado para o nosso governador, e teve o seguinte desdobramento. O governador propôs a deputados e senadores, né, que as emendas parlamentares, né, pudessem subsidiar esse projeto, né? Infelizmente, não foi acordado isso, né, com os deputados e senadores para eles utilizarem as suas emendas, né? Por questão política, talvez, não sei, mas assim fica um registro, né, dessa intenção e provavelmente o seu Pedro Aurélio ele vai vir apresentar isso para a gente, né, em uma data futura, numa roda de conversa, né, a gente vai ter um conhecimento mais específico
sobre esses planos de regionalização. E é o que eu julgo mais importante. Os planos de regionalização é o que vai fazer a coisa acontecer, porque quando eu tenho municípios pequenos, eu encontro grandes entraves financeiros. Então, quando eu tenho uma questão regionalizada, eu consigo aglomerar mais, aglomerar o resíduo, aglomerar associações, aglomerar tudo isso. Isso envolve essa cadeia que quanto mais melhor para fazer o gerenciamento. Então aqui o gerenciamento integrado é alcançado através de um conjunto articulado, né? Ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento baseadas em critérios sociais, sanitários, ambientais e econômicos, que são desenvolvidos para coletar, segregar, tratar e dispor o resíduo sólido urbano. Aqui a gente tem um esquema, né, de como pode ser feito essa questão, né, do tratamento de resíduos sólidos. É somente um exemplo. A gente olha aqui a geração de resíduo sólido, né, a gente tem a coleta seletiva e a coleta mista. E aí a gente vai fazendo um fluxo de todo esse resíduo que chega à reciclagem, que tem técnicas que tem tecnologia, né, envolvida, como biodigestor, técnicas como a compostagem, biofertilizante, o biogás, e tudo isso está envolvido nessa pequena imagem. O gerenciamento integrado demanda instalações, equipamentos, quadros técnicos e operacionais, alternativas tecnológicas que reduzam o impacto ambiental e, principalmente, parcerias com a sociedade civil. E dependendo dos vários atores, a população para a separação dos resíduos na fonte, os grandes geradores responsáveis pelos próprios rejeitos, os catadores organizados em cooperativas, os estabelecimentos que tratam da saúde e a prefeitura e seus agentes e instituições e empresas contratadas. Não sei se vocês conhecem, né, mas o Ministério do Meio Ambiente, ele dispõe, né, dentro do site deles, é possível achar, né, um mapa de financiamento para a gestão de resíduos sólidos. Nesse mapa, a gente pode encontrar fundos do governo federal, fundo do Ministério da Justiça, e bancos, né, bancos que podem destinar recurso, e inclusive bancos internacionais, né? O Banco Mundial, ele é envolvido com essa questão, e lá você pode conferir, se você trabalha nessa área, você pode estar pesquisando, né, e vendo o edital que oferece essas condições de financiamento para a gestão de resíduos sólidos. Fica aí a dica, né? Mas aqui no próximo slide, eu já coloco uma atenção. Por quê? Porque os municípios, para poder ter, né, acesso a esses recursos, principalmente a nível federal, eles exigem, né, que os municípios tenham coletados e façam, eles coloquem os dados no CNIR, que esteja regular com a plataforma Mais Brasil, que é o Sincov. Então, para a gente conseguir algum tipo de recurso, nós temos que ter essas plataformas em dias. O município tem que ter essa plataforma em dia. Tanto o CINI como a plataforma Mais Brasil. E também ainda tem as questões dos planos municipais, que podem ser substituídos pelos planos regionalizados. E também podem ser substituídos pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, mas que contemple, né, o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza. A elaboração, no artigo 18 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, diz o quê? A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União. Veja bem, eu estou falando de recursos da União. Talvez um edital de um banco internacional, Banco do Nordeste, não necessite. É bom verificar cada edital para financiamento, né? Ou por elas controladas destinadas a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Mais embaixo tem dizendo o quê? Serão priorizados no acesso a recursos da União os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação do plano intermunicipal, ou que se insiram
ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos. Então, aqui a política nacional é bem clara. Ela valoriza e prioriza as soluções consorciadas intermunicipais. Então, a gente vê que a questão dos consórcios, ela vai ganhar muita importância, tanto na política nacional de resíduos sólidos, como também no novo marco do saneamento básico. Agora, aqui é uma explanação de como é que nós estamos no nível estadual, né, no plano estadual. Né? A política estadual de resíduos sólidos encontra-se na Assembleia Legislativa, mais especificamente com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para execução das obrigatoriedades necessárias para a efetivação de tal instrumento. Documento que já foi revisado pelo setor da superintendência da nossa querida Rayane, e a tramitação para aprovação e efetivação do instrumento, que é o plano, porque isso a gente já está com a política lá na Assembleia. Mas a tramitação do plano, ela vem após, né, a política. Então, a tramitação para aprovação e efetivação do instrumento, que é o Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Estado do Maranhão, depende da aprovação da política estadual. Então, quando for, né, aprovado a política estadual, a gente já tem um plano estadual pronto para submeter também às autoridades. E aqui, para encerrar, projeções de cenários, né? Então, a gente vai projetando cenários daqui para frente. Eu acredito que os planos regionalizados, eles venham a acontecer, né? De certa forma, obrigando os municípios ali se consorciarem, né? Porque é muito dispendioso um município arcar com toda essa infraestrutura. A gente sabe que a dificuldade é grande, né? Então, é uma projeção de cenário que eu acredito que os planos regionalizados agora eles vão dar um up. A criação de uma grande cadeia de reciclagem econômica, social e ambiental, como a gente já falou aqui, a Rayane foi bem feliz no que ela disse, né, sobre a cadeia da reciclagem. A cadeia da reciclagem quer dizer o quê? Quer dizer empresas que trabalham com isso, que têm esse serviço. Às vezes, uma das maiores dificuldades que encontramos no Maranhão é fazer a reciclagem de vidro, porque a gente não tem, né, uma cadeia de reciclagem de vidro. Não porque não está sendo coletado, está sendo. Mas para onde é que está indo? Então, aqui no estado do Maranhão, a gente tem essa dificuldade. Envolvimento das instituições privadas de forma integrada. Como é que se dá esse envolvimento? Se dá através dos acordões, né, que existem entre o governo federal e as associações, as grandes indústrias de setores. E isso é visível, né? O Ministério do Meio Ambiente tem atuado nisso, assim, tem atuado com algumas considerações, mas está fazendo por onde? Obviamente tem as suas considerações a serem feitas, mas eles estão promovendo. Ultimamente foi aberta uma consulta pública para a questão do vidro, e estava lá aberto, inclusive com uma minuta, né, relacionada, falando que essas empresas que são grandes geradoras, de olho na logística reversa, deveriam implementar nos municípios um ponto de entrega voluntária, fazer educação ambiental, e isso tudo tá sendo discutido. E o que eu acho mais importante nessa questão de projeção de cenários é a efetividade na condução e aplicação da política de educação ambiental. Vou encerrar aqui o slide para a gente comentar um pouco sobre isso, sobre a efetividade na condução da aplicação da política de educação ambiental. A educação ambiental, ela é papel fundamental nessa questão de resíduos sólidos, pelo fato da responsabilidade compartilhada, pelo fato da não geração de resíduo,
do munícipe individual, o CPF, ter a responsabilidade de segregação dos seus resíduos, porque a gente sabe que se não houver uma sensibilização de todas as pessoas, de todo mundo envolvido, se a gente não tiver, não adianta só as empresas querer fazer, não adianta só o poder público querer fazer, mas sim todos quererem fazer. E isso passa por uma educação ambiental, isso passa por uma sensibilização. Então, é um aspecto que eu julgo muito importante na questão da gestão de resíduos. Então, a apresentação terminou, mas eu já vou abrir aqui para as considerações. Fazer umas duas considerações, gente, que eu achei muito, muito importante nessa, na verdade, três. Nessa segunda fase aí das apresentações do Neto, a respeito do marco de saneamento, né, o novo marco de saneamento, a Lei 14.026 de 2020. Vejam bem que nós temos aqui um fator, um requisito que o novo marco trouxe, que pode nos ser uma ferramenta muito útil para tentar conscientizar os gestores. Por que aqui eu vou bater nos gestores? Porque fala da improbidade administrativa. Deixa claro que os resíduos têm que ter a destinação adequada. Tem um slide do Neto um pouquinho antes daquelas imagens da Ana, que deixa claro que os resíduos vão ter que ter uma destinação adequada, e quando a destinação, não está dizendo destinação adequada, não é aterro sanitário, o resíduo tem que ser reciclado ou reutilizado, é outra destinação. E a improbidade administrativa como punição? Eu estou esperançosa que esse novo marco, essas novas datas, elas de fato possam ser cumpridas. Exatamente porque senão a gente cai num crime de improbidade administrativa e aí eu vou estar inelegível. E aí isso é uma pedra no sapato de todos os gestores municipais, principalmente esses que assumiram agora e que vão ter que lidar com essa legislação que veio já aí com os prazos a curto prazo, não são mais prazos a longo, né, a perder de vista, já são curtos prazos. Eu acho sensacional isso, eu não podia deixar de mencionar que essa ferramenta é muito importante para nós, para um modo de pressionar. A outra coisa é sobre a consideração em relação à AGEM, né, ao Pedro Aurélio, e esse estudo fantástico que ele tem, esse projeto. Um projeto dessa proporção, que é a regionalização de resíduos sólidos, a gente mensura aqui por baixo o tanto de recurso, capital financeiro, que é necessário para implementar isso. E aí a gente vê que nossa base política, né, os nossos deputados e nossos senadores, aí é que falta um pouco ou muita vontade política, de fato, porque não temos de onde tirar recurso financeiro para esse tamanho de projeto. Se a gente não tiver apoio político, apoio dos nossos deputados e senadores para destinarem essa emenda parlamentar, temos um projeto brilhante de uma regionalização, uma solução viável, uma solução prática. A gente poderia realmente vislumbrar a solução dessa problemática, mas nos falta recurso e nos falta vontade política nesse quesito para estar destinando essas emendas e a gente conseguir alavancar esse projeto. Em contrapartida, nós temos recursos, né, federais disponíveis, o Neto trouxe essa informação, e por que eu quero frisar? Porque eu quero aproveitar e pedir o apoio da AMEA. Nós temos engenheiros ambientais no Maranhão todo, e a gente precisa, diante de todos os seminários, as atividades que vocês desenvolvem, que isso seja massificamente divulgado. Nós temos os recursos federais, nós temos recursos privados, os bancos e outros empreendimentos. Cada um tem sua lista de requisitos indispensáveis para poder você concorrer ao edital.
Bom, quando se trata de recurso a nível federal, a gente vai sempre ter a exigência de inserção de informações no SINIR, e a gente vai ter sempre a exigência de estar em dias com a plataforma Mais Brasil, que é o Sincov. Além dos planos municipais ou metropolitanos, ou um plano de um consórcio, de uma região integrada, mas sempre vai ter essa exigência. E a gente não tem como fugir a essa regra. É um requisito determinado a nível federal, que o município que quiser angariar esses recursos terão que se adequar e fazer a inserção das informações no sistema. Já os bancos privados, né, os recursos privados, por mais que não tenham todos esses requisitos, agora 2 sempre possuem. É maçante, todos os editais têm. Você precisa, pelo menos, fazer a inserção da volumetria. Você, enquanto município, eu quero angariar um recurso de um banco. Mas se eu não souber o tanto de resíduo, de lixo que meu município produz, eu não tenho como. Porque isso é um requisito mínimo. Eu preciso conhecer meu município, a realidade do meu município. E a questão também do requisito social. Eu preciso passar para a inserção do edital que eu estou concorrendo de um banco privado, a questão social do meu município, porque são 2 temáticas, até porque os bancos, quando liberam recursos para isso, eles também estão cumprindo uma cláusula social. Então, a necessidade das informações sociais é indispensável. E, por fim, não menos importante, que eu acho que deveria estar lá no começo, na verdade, é a questão da educação ambiental. O Breno Joca falou, o Raimundo falou, a gente, enquanto Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a gente vive massacrando, intensificando as informações acerca de educação ambiental. Sem educação ambiental, todo o nosso desgaste é desgaste, é isso mesmo, todos os nossos esforços serão desgaste, porque não tem como fluir. É assim como é a economia circular, e a gente perde recurso, porque no final da cadeia da reciclagem não fica aqui. A mesma coisa da educação ambiental, não adianta o município fazer sua parte, não adianta grande gerador de resíduo fazer sua parte, se a sociedade não estiver consciente do seu papel. Então, até a lei de logística reversa, que hoje tem no Estado, traz à baia essa nossa responsabilidade, ela é compartilhada, não é uma obrigação exclusiva de um setor, de um órgão, mas sim uma responsabilidade compartilhada. Todos nós temos responsabilidade com o lixo que nós geramos, com o resíduo que nós produzimos. Então, mais uma vez, eu quero pedir o apoio da AMEA nas suas atividades, da divulgação disso de uma maneira mais constante, mas até um pouco chata, né, de tanto que a gente bate na mesma tecla, mas educação é isso, a gente bate sempre na mesma tecla, na esperança que um dia tudo isso seja assimilado e praticado. Obrigada a todos, e era só essa minha consideração. A Rayane fez parte da minha fala aí, e realmente a minha fala aqui da questão de quando você falou da dificuldade da cadeia do reaproveitamento do vidro. Não é só o vidro, nós temos material eletrônico, municípios com problemas seríssimos com material eletrônico. Nós conseguimos encontrar essa solução em Arari para nos livrar de mais esse problema. Mas isso é seríssimo, material eletrônico em dezenas de municípios por ali desse Maranhão. E isso que dificulta um pouco, justamente, esse Estado, com uma extensão tão grande, e com municípios com recursos financeiros muito escassos, na verdade, municípios pobres. E tudo isso, essa extensão com a pobreza dos municípios, se associa à desvontade política regional. E a gente vê prefeitos
partidos diferentes, municípios diferentes, pensando diferente, dentro de uma cadeia, digamos aqui, dar um exemplo, na minha regional aqui em Arari, se a gente fosse fazer um plano integrado aqui de resíduos sólidos, nós teríamos aqui, dentro dessa esfera, Vitória do Mearim, Arari, Miranda e Matões do Norte, para chegar a 100 e poucos mil habitantes. Bom, desse aglomerado de 4 municípios, nós temos aí 2, 3 deputados, mais 2 senadores, e cada um deles seria um interesse, realmente, como a Rayane disse, em encaminhar emendas para essa área. E os municípios que não se unem para isso não caminham, não conseguem caminhar. Esse é o grande gargalo. Hoje, que a gente está com essa dificuldade toda de agregar de cadeias de resíduos, né, de recicláveis. É essa a dificuldade, porque nós não temos polo. Eu discuti com o Saulo uma vez, a gente abriu uma discussão ainda o ano passado, se não me engano, é justamente de a gente conseguir de Santa Helena até Arari, chegando até Miranda, que eu cheguei a conversar com o gestor de Miranda, em fazer um projeto e implantar um polo arrecadador desses materiais para essa regional. Aí sim a gente teria demanda suficiente, produto suficiente para que as empresas se interessassem em fazer justamente a captura desse material e a compra desse material. Eu acho que a gente tem que pensar em município conjunto, mas falta realmente os políticos começarem a pensar aí. Sobre a lei, Rayane, nada mais do que correto. Já veio tarde essa obrigação. Na verdade, ela foi adiada várias vezes. Os gestores têm sim que responder por as suas responsabilidades. Talvez só assim, realmente ele consiga dar passos mais concretos, realmente, nas políticas de resíduos sólidos e de saneamento básico. Então, essa é a minha colaboração, né? Aprendi muito com vocês hoje aqui. Obrigado a todos que eu conheço, Saulo, a Rayane. Um abraço a toda. Raíssa. Raíssa, teve alguém que me procurou aqui da questão do resíduo da construção civil. Bom, eu acho que o município, a gente não tem que pensar só em aterro sanitário. Aterro sanitário é para levar o mínimo possível, até para onerar menos, realmente, os cofres públicos. A rede da construção civil, nós temos uma infinidade de reaproveitamento dentro do município de construção civil. Em aterrar o terreno do seu Chico lá, que está morando debaixo d'água, até aproveitar a madeira de obra para quem ainda tem padarias, fazer carvão. Então, você tem que fazer essa cadeia se cruzar. Realmente fazer essa teia, unir os pontos dentro do município. Depois pensar na regional. O que eu venho trazer também, né, nesse final aqui de discussão, né, atualmente, né, eu tô entrando na equipe da SLE, né, tô diretamente com o pessoal do comitê gestor, agora até a Isaiana, né, a Isaiana está aqui conosco, né, ela já tem mais tempo lá no comitê de São Luís. Isaiana, você pode falar um pouco sobre a sua experiência lá no comitê gestor, como é que tem sido essa missão aqui em São Luís? Bem, eu não sou engenheira ambiental, eu sou advogada, mas eu sou uma profunda entusiasta e apaixonada por gestão de resíduos, né? E, assim, é um grande desafio fazer parte do Comitê Gestor de Limpeza, primeiro porque é um órgão muito novo e que a gente, na verdade, assim, como a questão dos resíduos, ela é sempre encarada de maneira muito secundária pela população e até mesmo pelo poder público. Então, assim, o primeiro desafio é sempre mostrar o quanto esse tema, ele é transversal, ele é de extrema importância, não só do ponto de vista ambiental, social, mas do ponto de vista político e econômico para o município, né? Então, assim, tem todo esse trabalho, né, de deixar isso consolidado dentro de uma administração, e porque também
embora a gente tenha aí um plano municipal que foi publicado, mas esse plano, ele é um plano que carece ainda dos requisitos básicos de um plano pela política nacional, né? E eu entendo que isso também aconteceu porque ainda é difícil para os municípios em geral entender que precisa se fazer um diagnóstico, que a gente precisa de dados primários para subsidiar o monitoramento dos resíduos, para subsidiar a implementação de uma política pública de gestão, porque ainda existe essa dificuldade de entender a gestão de resíduos como uma política pública, né? Então, e hoje, o São Luís, a gente vê o seguinte, que a gente ainda está tentando fazer com que as pessoas entendam o conceito básico que é de responsabilidade compartilhada, que é um dos princípios da política nacional, né? Enquanto outras capitais já têm isso já mais avançado, as experiências são mais consolidadas, e outros países, né, principalmente aqui, ainda existe essa dificuldade de entender essa cadeia de responsabilidades que é integrada e compartilhada, né, ela é cooperativa, então é difícil para o município entender, para os gestores, né, porque é essa coisa que parece secundária, é difícil para a classe empresarial entender o seu papel fundamental, é difícil para os munícipes também entenderem que resíduo não é lixo, né, para eles, descaracterizar, desconstruir esse conceito de lixo para um munícipe também é uma coisa muito difícil. Só um programa, um plano de educação ambiental muito forte, muito bem direcionado e com os mecanismos, né, os instrumentos necessários para que a gente consiga quebrar essas barreiras. E de fato, enquanto comitê, né, eu falando aqui enquanto comitê, a gente consiga controlar esse ciclo do resíduo, né, desde a fonte, aí o percurso todo do transporte e a destinação, né, porque hoje a gente tem aí um contrato que acabou se onerando exatamente porque ainda não existe esse controle, esse monitoramento mais específico dos resíduos, né, principalmente na questão da fonte, né, para reduzir a geração, né? Então, assim, são muitos desafios, mas é muito animador ver que vocês estão aqui, que de hoje, quarta-feira, quase 10 horas da noite, praticamente 10 horas da noite, discutindo isso de maneira muito técnica e de maneira muito acertada, né? Eu estou aqui só ouvindo as experiências, inclusive, para serem implementadas em municípios com menos de 20 mil habitantes, né? Eu também estou nesse estudo, mesmo sendo uma advogada, mas eu digo que resíduos é a minha praia, né? Minha praia com água de coco. Então, eu estou aí fazendo esse estudo e colhendo essas experiências para pequenos municípios, né, de como se pode viabilizar um projeto que dê certo, né, que funcione, não uma coisa que vai ficar no papel, né. E aí, eu só tenho a agradecer o convite do Raimundo, meu colega de trabalho, que vai estar aí à frente do monitoramento dos resíduos do comitê. E aí, eu me sinto feliz e agora me sinto bastante segura, assim, vendo, assim, como né, ele está discutindo essas questões, porque eu sou aquela funcionária pública que tem amor pelo serviço, amor pelo lugar onde está, né? Então, acho que também por isso que para mim essa experiência ela está sendo assim muito boa e muito enriquecedora, né? E aí eu estou aqui mesmo para aprender, anotando aqui coisas para pesquisar e para ajudar a implementar no comitê, né? E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Isa. Tamo junto. Pois é, a Isa ela falou um pouco, né, sobre a questão do comitê, né, de gestor de limpeza, e ela enfatizou uma questão que é a questão da educação ambiental. Nos últimos dias a gente teve um burburinho na cidade muito grande. Meu amigo Fred acompanhou isso, né? Minha amiga Isaiana também acompanhou isso,
que foi o quê? O Ministério Público, né, simplesmente falou que tinha que se cumprir a lei. Então, os grandes geradores, que são aqueles que tem mais que dispõem seus resíduos mais de 200 litros ao dia, teriam que procurar fazer a sua destinação final por si só. Então, o aparato da prefeitura não recolheu o resíduo desses locais que, teoricamente, são grandes geradores. Restaurantes, centros comerciais. E aí, o que acontece? Né? A legislação municipal ela traz isso, e como é que a gente vai gerenciar isso? A gente vai... qual o papel do engenheiro ambiental nessa hora? O engenheiro ambiental ele pode entrar com a empresa que vai fazer a gestão desse resíduo. O engenheiro ambiental ele pode entrar no plano de gerenciamento de resíduo sólido desse local. E aí, como é que ele vai tratar os resíduos? O Fred, ele traz uma tecnologia justamente visando essa colocação. Porque se eu sou um grande gerador que tenho essa questão, que eu produzo mais de 200 litros ao dia, eu tenho que procurar meios de diminuir esses resíduos, para aí sim a coleta pública ela poder me ofertar o serviço novamente. Então, entra aí, para quem não conhece, o nosso amigo Fred, ele dispõe de uma tecnologia que é chamada de home biogás, que funciona como? Funciona pegando os resíduos orgânicos e fazendo a decomposição desses resíduos e gerando energia. Energia como? Através do gás. O Fred ele pode até explicar um pouco melhor. Vamos lá. Não, as palavras que a gente mais escutou, que eu venho escutando, né, já é a minha segunda participação, obrigado aí sempre, né, o professor Sérgio, né, levantando essa bandeira aí da engenharia ambiental. E a gente tem que encarar, né, a gente tem alguns gestores aqui, alguns secretários, alguns membros, né, de comitês, que o lixo não é mais lixo, é energia, é matéria-prima. Matéria-prima, exatamente. A gente tem que usar isso ao nosso favor e fazer sempre isso, a redução no envio. É como alguém falou aí, poxa, vai ter um dado momento que eu não vou mais precisar de caminhão ou de caçamba para coletar o meu lixo, porque ele já está sendo gerenciado na origem, né? Na reciclagem, no reuso, no aproveitamento da energia do biogás, que semana passada o Joubert falou, né? O biogás através dos lixões, né? Dos aterros, né? Não, lixões, aterros. Então, a gente tem que encarar, e os engenheiros ambientais eles estão aí, para isso, para mostrar para a sociedade que hoje sim existe uma saída para o lixo, que chamam de lixo, né? Que a gente não chama de lixo, é resíduo, é energia, é matéria-prima, é economia circular, essa coisa do social, né? Colocar esses catadores para virarem gente, né? Serem vistos pela sociedade. Até a Raíssa aí do Lixo Zero, ela fez uma campanha também interessante, né? Da Atitude Cidadão, né? Nós demos um prêmio lá para uma catadora não, desculpa, uma agente de limpeza pública. Pelo serviço dela, ela está há 15 anos trabalhando com isso, e ela adora, ela bate palma, ela se acha, e com essa valorização, eu acho que aí é que entra também a parte dos municípios, né? Começar a valorizar essa turma, tirar essa turma desse nicho de drogado, de pessoas fora, né? Então, dá um banho de loja nesses catadores, que eles estão aí para trabalhar, eles querem fazer a renda. E sim, eu olho com muito carinho essa coisa desse consórcio, né? O lixo, o resíduo só vira dinheiro quando ele passa de toneladas. Não adianta a gente tentar fazer sozinho. Você viu que a Titara aí, ela tomou de conta. Por quê? Porque todo gestor agora sabe onde ele pode colocar. E aí virou volume. Né? A Titara aí suporta aí essa região metropolitana de São Luís, aí, 10 municípios, tranquilamente aí por mais 20 anos, 30 anos. Então,
a saída para o resíduo é, sim, procurar saídas tecnológicas, o reaproveitamento da energia, né, através do biogás, que a gente tem esse home biogás, que são biodigestores domésticos, né, de pequeno, né, de 4 quilos, 10 quilos, quer dizer, então, quanto é que isso não vai gerar, né, de menos envio para o aterro sanitário ou até mesmo o lixão? Que a gente sabe que o maior problema é o lixo orgânico, né, esse aqui é o molhado, que dá mais trabalho, né, e aí a gente tem que, sim, valorizar o Saulo, né, aí o Jover também, né, valorizando esses catadores, reunindo essa turma, dando educação ambiental, dando importância, mostrando que eles existem na sociedade, né, que eles estão presentes na sociedade e que são muito importantes. E vamos sim falar, não é mais lixo, a Isiane aí que está fazendo essa pesquisa de mercado, vamos dizer assim, dos municípios de 20 mil habitantes, isso é muito importante, isso é muito importante. A gente tem a saída, a gente tem a tecnologia. Agora, a gente precisa envolver mais a sociedade, a gente precisa tirar esse jargão, né, da sociedade, que o catador é um drogado, que o catador não é um sujo, é um sujeito sujo. Eu vi na ABS a semana passada, tem agora software exatamente isso, para fazer esse gerenciamento dentro da cooperativa, indicar onde o cara vai lá, vende o resíduo dele. A gente tem muita coisa para mostrar, né? E a solução está aí. E com essa pandemia, o que houve é que está todo mundo muito preocupado com essa temática do lixo. Eu digo sempre que os gestores desse ano, os que, né, primeiro mandato, eles não fizerem nada com relação ao lixo, eles estão fadados a não ser reeleitos, porque a sociedade, né, o município, não quer mais o lixo na porta dele, ele não quer mais aquele urubu circulando, ele está muito preocupado, né? E aí tem os ecopontos, que é uma solução sensacional, né, que você dá o lugar lá, e é isso aí, fazer, o José falou muito bem, fazer pontos de acúmulo para fazer o volume, e aí sim, né, você começar a atrair os empresários, porque o empresário não vai querer vir para municípios onde ele não tem um retorno financeiro. Tem que ter volume, o lixo tem que ter volume. Certo, Fred, muito bem colocado. Só pegando aqui o gancho do Frederico, né? Porque uma das dificuldades que a gente tem enfrentado também, enquanto administração pública, né, enquanto gestão pública de resíduos, é exatamente tirar parte dos setores da sociedade da posição passiva, né, de apenas receber a política ou receber as sanções pelo não cumprimento das normas ambientais, né, quer dizer, deslocar esses setores da sociedade para o polo ativo, né, então, hoje a gente está aí começando a construir um projeto para trabalhar com os carroceiros, né, para que eles entendam como eles são uma parte fundamental desse ciclo, né? Para que a gente consiga controlar o trabalho deles, para que eles se tornem fiscais, né? Eles se tornem fiscais, né? Sabendo a importância que eles têm dentro desse processo, né? Então, a gente está aí pensando em fazer um cadastro, pegar aí os ecopontos que estão em áreas mais críticas, onde o descarte é irregular, é mais volumoso, é mais recorrente, né? Porque a gente também sabe que o descarte não é só o descarte, tem toda uma problemática de políticas públicas básicas de infraestrutura que não chegam, de saneamento básico e da própria educação ambiental e fiscalização. Então, também isso tem sido um grande esforço meu dentro do comitê, para que a gente entenda que uma área como a Ferreira Goulart, que é conhecida como ali, a toda extensão da Ferreira Goulart é um grande lixão. E as equipes passam 2, 3 vezes, dependendo do dia, são 4 remoções. É uma coisa absurda, né? Então, nós vamos passar a vida toda removendo resíduos? Não.
Porque o problema não é o resíduo descartado, ele só é a ponte final da história. Quer dizer, tem toda uma coisa por trás que o poder público precisa trabalhar, precisa aprender a lidar e precisa aprender a gerir. E um desses fios, né, são os carroceiros. Então, fazer um cadastro, dar um treinamento básico aí de educação ambiental. Oi? Valorizar ele, né? Exatamente, valorizar, levá-los até o aterro da Ribeira para que eles entendam a dimensão da coisa, né? É uma coisa de proporções muito, muito grandes e muito importantes. E beneficiá-los com. A gente tem agora, vai voltar com o programa de acumular pontos nos ecopontos para ganhar alguma coisa, para reverter aí moeda verde, enfim. Né? Então, assim, momentos como esse são muito importantes porque eles nos ajudam aí a potencializar as ideias para que a gente consiga implantar. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Dentro dessa política, a prefeitura, o município, ele tem alguma... Lógico que ele é o executor, né? Ele não é o legislador. E alguma coisa sobre o IPTU verde, né? Vocês estão estudando isso? Eu comecei a fazer um estudo, porque no segundo semestre a gente vai rever aí algumas legislações, algumas normas, instruções normativas, e aí dentro da minha pesquisa eu encontrei o IPTU verde, porque a gente precisa aí cumprir algumas determinações da política nacional. Então, assim, o poder público tem que deixar de ser aquele vilão que só pune ou que não oferece o serviço da maneira correta, né? Então, a gente tem que estar no eixo econômico, economia circular, como bem vocês explicaram, né? Fazer entender que resíduo não é lixo, esse é um grande desafio assim que eu tenho diariamente, gente. Resíduo não é lixo, resíduo não é lixo, resíduo é dinheiro, resíduo é dinheiro. E com essa problemática toda dos grandes geradores, mais do que nunca, porque assim, o que eu vejo? Como assessora jurídica, que eu também faço assim uma análise jurídica dos PGRS, né? Eu vejo que existe uma dificuldade da maioria dos técnicos que assinam os planos de entender o que é um plano de gerenciamento de resíduos de fato. É um pouco preocupante, assim, a maioria dos planos que estão lá, né? De entender o papel de um plano de gerenciamento de resíduos para um estabelecimento e para toda essa cadeia, né? E aí, a quantidade de pendências, né, que a gente precisa devolver para que eles, né, relaborem o plano, são planos que não apresentam medidas de redução, medidas de segregação, enfim, né? Então, assim, mas eu entendo que é exatamente porque não está ainda de maneira mais disseminada e consolidada o entendimento do que é política pública de gestão de resíduos, né? Acho que quanto mais se discutir isso, quanto mais se planejar o trabalho técnico, o serviço público, no sentido de entender que tudo que nós fazemos é uma política pública, né, que é de maneira contínua e que ela só acontece se ela envolver aí um sem número de eixos e de processos, a gente não vai conseguir avançar. Falar alguma coisa? Não, o João Rafael aqui está conversando comigo. Ele mandou dizer que ele achou bem interessante aí todas as colocações e que ele sentiu muita pena do Pedro Aurélio não ter participado, porque Pedro Aurélio é um cara que tem bastante conhecimento aí, não de hoje, mas ele trabalhou durante muitos anos na Aterro da Ribeira, né? E é um cara que tem realmente muito conhecimento. Eu sempre gosto de ouvir ele falar. Tem alguns trechos aí que eu ouvi ele falar em algumas reuniões e eu acabo até utilizando ele em vários momentos aí quando eu estou fazendo algumas apresentações. Um deles é quando o cara, uma vez perguntaram para ele, assim, do plano da região metropolitana, né? Pedro Aurélio, tem os planos dos municípios e agora tem o plano da região metropolitana.
qual é o melhor, qual é o que é que vai se sobressair e tal. E eu fiquei assim, rapaz, essa pergunta eu nunca nem tinha pensado, né? O município tem um plano, ele faz parte da região metropolitana, a região metropolitana tem outro plano, e aí eu fiquei aí, e Pedro Aurélio, muito sabiamente, ele deu uma resposta bacana. Ele disse que, na verdade, os planos, eles vêm evoluindo, né, durante o passar do tempo aí. E a gente vê que os planos que foram feitos há 5 anos atrás, eles não são os mesmos de hoje. E a gente vai vendo uma evolução. Os planos que os municípios fizeram aí há 5, 3, 4 anos atrás, eles não são os mesmos que estão sendo feitos hoje. Então, a gente tá ainda é algo novo fazer plano, principalmente aqui pelo Maranhão. Eu participei aí já de dezenas de elaboração e de diagnóstico, e a gente vai vendo que com o passar do tempo a gente vai melhorando bastante. E ele disse isso, justamente isso, que com o passar do tempo os planos eles estão melhorando. E é sempre muito bacana ver ele falar. Pela experiência que ele tem, conhecimento, ele sabe colocar as coisas no devido lugar. Gostei muito de ter participado da elaboração dos planos, né, da região metropolitana, que ele foi um dos responsáveis. Na verdade, ele foi o cara que liderou isso aí e gostei muito, aprendi muito com ele. Também tive uma oportunidade de participar com ele nos planos municipais de saneamento, naquele projeto da FUNASA. Ele também foi lá que eu conheci ele, né, pela primeira vez, e esse projeto dele, por incrível que pareça, ele me apresentou lá em 2017, me mostrou, Joel, aquele tal, porque por coincidência, um curso que a gente fez, que eu fiz de resíduo, até que eu mostrei aquele curso que eu estava lá em 2014, lá no Bandeirantes, mostrei na quarta-feira passada, qual é a coincidência? O Pedro Aurélio fez o mesmo curso, cara, mas sendo que em momentos diferentes, né? E a gente aí com isso, a gente falando sobre isso, a gente fez uma amizade, ele foi me explicando do projeto dele, das regionalizações, dos consórcios, e é um cara que realmente ele agrega bastante, muito inteligente, muito inteligentemente. Eu fiquei até animado quando tu falou que ele ia participar. Eu digo, pô, mais uma vez eu vou ouvir ele falar, que é um cara, aí a pena que ele não pôde, né? Mas o Rafael aqui disse que gostou muito das apresentações, todo mundo falou bem, todo mundo explicou e ele gostou bastante. Você vai participar das próximas. O que eu queria também só reforçar é a questão da dinâmica tá legal, né? Porque, falei no início sobre a aderência, isso é importante ter aderência. É óbvio que a gente vive numa sociedade que dá desinformação, da falta de valorização da educação, e isso impacta em tudo isso que foi falado, né? E que vai ser falado a qualquer lugar. Mas o importante é que está melhorando, a gente tem que ter uma esperança, né? Que as coisas estão melhorando, né? Temos que ser otimistas porque dá para enxergar isso. Ao mesmo tempo que a gente está falando aqui já, né, a engenharia ambiental, interagindo com o pessoal do direito, e aí dentro do processo histórico, né, municípios já contando uma realidade satisfatória, e temos que apoiar, temos que estar juntos. Eu só faço uma ressalva sobre a política, tá? Se bate muito nessa tecla, né, como se os políticos fossem uma sociedade e os outros, outra sociedade. Não, nós somos uma sociedade só, tá? Hoje mesmo eu falei isso pela manhã, lá no CREA, depois de uma reunião na CEMOSP, e é assim, gente, nós somos a política, então nós precisamos participar. Então, todos de hoje aqui, né, como das outras quartas-feiras, estão de parabéns, que estão participando, mas bora multiplicar, né? Bora mandar para os nossos amigos, para aqueles que nós temos poder de convencimento, e está sendo gravado, que é outra coisa que eu gosto muito. O Fred até falou, né, um aqui perdeu um assunto, outro não deu tempo de participar de tudo, mas está sendo tudo gravado. Hoje, ele está só batendo recorde, né? A primeira 1 hora, depois 1h20, 1h40, hoje já passou de 2 horas aí. Então, mas é bacana. Tá todo mundo aí de parabéns, tá, gente? Muito obrigado por participar. Eu digo muito que o vício de chamar a Meia é do Saulo e do Raimundo Neto, né? Mas eu peço encarecidamente, porque a nossa associação é romântica. Então, é âmia mesmo, tá? Âmia. Vou repetir, âmia, para amar, tá? Deixa a Meia lá, a de Minas Gerais, né?
mas o nosso é bem romântico mesmo. Então, vamos amar a natureza, o meio ambiente, a sociedade, né? Vamos lutar. Quando a gente tiver vida, a gente vai lutar. E aí, o que a gente lutou fica para aqueles outros que vêm depois. Tá? Então, muito obrigado mesmo. Contem conosco. Aí foi, no caso, se eu não me engano, a Rayane fez esse pedido encarecidamente, os engenheiros ambientais, né? Então, Rayane, conte conosco, tá? A engenharia ambiental está se consolidando cada dia mais, já tem um respaldo, já está no CREA, né? Tem muita coisa, assim, boa acontecendo, fora aqui fui convidado hoje, gente, para fazer parte do Comitê de Meio Ambiente do CONFEA, tá? Então, vamos ter essa articulação agora nacional. É óbvio, não vou participar ainda como membro, como conselheiro, mas vou participar como consultor. Então, é muito importante que a gente vai estar levando isso, coisa que a AMPEAN já faz, que é a Associação Paranaense, né? Está muito presente lá. Mas é isso. Acredito que vai não prolongar, que a gente já bateu recorde aqui de tempo, né?